Reações orgânicas é o seguinte, nessa aulinha, eu vou conversar com vocês sobre os 4 principais tipos de reações orgânicas. É tudo o que você precisa saber para gabaritar toda e qualquer questão sobre esse assunto. Por exemplo, o universo das reações orgânicas, ele pode ser dividido em 4 grandes classes. Por exemplo, as famosas reações de substituição. Temos também as conhecidas reações de adição. Na sequência, as reações de oxidação e, por fim, as reações de eliminação. Sendo assim, observe essa breve reflexão. Nas reações de substituição, qual é a característica mais importante? Quem participa dessa reação são hidrocarbonetos, do tipo alcanos ou aromáticos, que são substâncias conhecidas por sua altíssima estabilidade. Temos também, dentro das reações de adição agora, substâncias formadas por insaturação, ou seja, entre os carbonos deve apresentar ligações duplas ou triplas. E até mesmo alguns ciclos vão sofrer reações de adição. Na sequência, temos as reações de oxidação. Temos aqui, galera, as principais, que eu vou te contar tudo sobre elas. Por exemplo, as reações de oxidação em álcoois, a reação de oxidação branda e a oxidação energética, e por que não, a reação de ozonólise. E para finalizar a nossa aulinha, eu vou conversar com vocês sobre as reações de eliminação, dando uma atenção especial às reações de desidratações em álcoois, tanto intra quanto intermoleculares, e por fim, as reações de esterificação, que são aquelas em que eu vou produzir um éster. Combinado? Vem comigo para essa aula que você não vai se arrepender. Valeu! Fala, galera, é o seguinte, ó. Eu sou a solução dos seus problemas quando você pensar em reações orgânicas. Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês a hashtag Fecha a Prova. Eu tenho certeza absoluta que se você prestar atenção nessa minha aula completinha, eu vou te ajudar em muito a compreender melhor o universo das famosíssimas e às vezes temidas reações orgânicas, tudo bem? Olha, o que eu vou fazer? Nesse primeiro momento, eu vou dar uma explanação geral sobre o universo das reações orgânicas, fazer algumas reações com vocês. Daqui a pouquinho, eu vou fazer exercício com você sobre reação orgânica, combinado? Então atenção, vem comigo que a vaca não te lame. Se liga, ó. Reações orgânicas, literalmente você tem infinitas possibilidades. Se fossem poucas as reações, a nossa vida seria muito mais fácil no viés ou no universo da química orgânica. A grande questão é que no ensino médio, ainda bem, vai ser cobrado de você somente aquelas reações mais clássicas, as mais conhecidas, que eu sei que já são várias. A minha missão aqui é te ajudar a compreender um pouco melhor esse tipo de reação. Ó, de maneira geral, o universo das reações orgânicas pode ser dividido em 4 grandes tópicos. Eu tenho reações de substituição, fechou? Reações de adição, reações de oxidação e as famosas reações de eliminação. É lógico que eu tenho outros tipos de reações orgânicas, mas esses são os 4 grandes grupos, combinado? Eu vou fazer um exemplo com cada um, só para você entender melhor como funciona esse universo. Galera, vem comigo, ó. Reações de substituição. Presta atenção. A primeira coisa é, geralmente, quais são os compostos orgânicos que vão participar das reações de substituição? Se liga, é hidrocarboneto. Geralmente hidrocarboneto do tipo alcano ou hidrocarboneto aromático. Por quê? Se liga, hidrocarbonetos alcanos, geralmente, eles são muito estáveis, assim como hidrocarbonetos aromáticos. Sendo assim, são reações que acontecem sob certas condições. Ó, só para você entender, eu posso dividir a substituição em alcanos e substituição em aromáticos. Na substituição em alcanos eu posso ter reação de halogenação, reação de nitração e reação de sulfonação, beleza? Já na substituição lá nos aromáticos eu posso ter as mesmas 3 a princípio, ou seja, halogenação, reação de nitração e sulfonação. Além dessas 3, eu posso ter também
as que eu chamo de reações de Friedel-Crafts. O que é isso? São reações exclusivas em aromáticos, como por exemplo a alquilação e a acilação. Ou seja, existem 8 reações principais no universo das reações de substituição. Aqui eu trouxe uma das possibilidades, só para você observar como que vai funcionar aqui a princípio. Então vamos junto. Ó, primeira coisa, vamos identificar os nossos reagentes, combinado? Observe que aqui eu tenho uma substância que eu escrevi na fórmula de traço, beleza? Segmento de reta. Só lembrando, ó, que cada extremidade representa um carbono. Eu tenho o que eu chamo de metilpropano. Garcia, eu preciso falar 2-metilpropano? Aqui não, porque senão seria um pleonasmo, tudo bem? Só tem uma possibilidade para você ter esse radical, que é a posição 2. Então você fala metilpropano. Está reagindo com Cl2. Eu escrevi ele desse jeito para você ver a ligação química, beleza? Tá vendo esse lambda aqui, ó? É a condição da reação. É uma reação que acontece na presença de luz. E esse lambda denuncia justamente isso, a presença de luz no meu sistema. Sendo assim, atenção, ó, a grande questão é uma substituição. O que significa? Primeira coisa, deixa eu passar para cá, eu vou ter aqui, ó, um rompimento de ligação, uma cisão, a formação radical. Eu posso até falar que eu vou produzir espécies radicalares aqui, combinado? A grande tendência é, qual desses átomos de carbono vai participar da reação? Se liga na dica, ó. Reatividade de carbono em reações de substituição. Como funciona? Galera, o carbono mais reativo é o carbono terciário, na sequência, carbono secundário, e o menos reativo neste caso é o carbono primário. Repare que aqui eu tenho, ó, um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui. Esses 3 carbonos que eu coloquei na lousa a princípio são carbonos o quê? São carbonos primários. E esse aqui, ó, é um carbono terciário. Repare que se vai acontecer uma substituição, o que acontece? Eu rompi isso aqui, eu tenho hidrogênios ligados a esses carbonos, tudo bem? Ó. Aqui eu tenho 3 hidrogênios nos carbonos da extremidade, né? E no carbono do meio eu tenho só um hidrogênio. Preferencialmente, a cisão, ou melhor, a substituição, vai acontecer com o carbono terciário. Ou seja, preferencialmente, esse átomo de cloro, ele ataca esse carbono e se liga a esse carbono. Mas para isso acontecer, esse hidrogênio sai, se liga a esse átomo de cloro. O produto principal dessa reação é essa substância aqui, ó. Ah, eu continuo do mesmo jeito. Aqui, ó, tinha um hidrogênio, ele saiu. O que entrou no lugar dele? O que substituiu o hidrogênio? Um cloro. Mais HCl, que é o meu composto inorgânico produzido nesse sistema. Galera, preferencialmente então, essa reação acontece no carbono de natureza terciária. Se tivesse um carbono secundário, seria aquela reação que iria acontecer com segunda maior frequência. Agora eu tenho 3 carbonos o quê? 3 carbonos de origem, a princípio, primárias, tudo bem? Carbonos primários. O meu segundo produto produzido aqui, ó, eu posso falar que seria mais ou menos isso aqui, ó, mais HCl. Eu posso colocar esse cloro nesse carbono ou nesse outro carbono, que vai dar na mesma. Eu quero que você observe que eu tenho a formação de 2 isômeros. Isômeros de quê? De posição. Mas, preferencialmente, esse primeiro composto, ele é produzido em maior proporção, correto? É desse jeito que funciona uma reação de substituição. Essa reação aqui, ó, eu posso chamar de halogenação em hidrocarbonetos do tipo alcano. Beleza? Fechou? Espero que você tenha compreendido o meu raciocínio. Vamos mais. Agora eu tenho uma adição. Olha o nome, galera. Você vai adicionar alguma coisa ao seu composto orgânico. Geralmente, olha essa dica que é preciosa. Se a reação é de adição,
o seu composto orgânico ele é insaturado. Ele tem que ter insaturação, seja dupla, seja tripla. As reações de adição podem ser reações de hidratação, reações de hidrogenação catalítica, ou então a adição de halogênio ao seu composto orgânico, pelo menos a princípio. Só que quando a gente pensa em uma reação de adição, surge a famosíssima regra de Markov-Nikov. O que o Markov fala pra gente? Se um dos seus reagentes tiver hidrogênio, esse hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Eu sempre digo assim, ó, em uma reação de adição, Markov-Nikov fala, você vai dar muito para quem tem muito. O hidrogênio vai para quem tem muito hidrogênio. Por quê? Se liga nessa informação, ó. O que acontece aqui? Eu tenho aqui, olha, o meu metilbut-2-eno, beleza? Metilbut-2-eno. Não precisa indicar a posição, só tem uma possibilidade. Agora eu tenho que indicar a posição da dupla, né? Tá no carbono 2. Então, ó, esse carbono aqui e esse carbono vão fazer parte da reação. Que reação que é? Hidrogênio com OH é a aguinha. Vem em mim a aguinha. É uma reação que eu posso chamar reação de hidratação. Reação de hidratação significa acrescentar água à sua estrutura. Geralmente essa reação acontece com meio ácido, beleza? Esse H+ aqui, ó, indica que o meio reacional está ácido. Atenção, a grande questão é, eu vou ter uma cisão aqui, ó, rompimento. Esse hidrogênio vai para qual carbono? Esse OH vai para qual carbono? Por quê? Eu vou romper essa minha ligaçãozinha aqui, ó, a minha ligação π. Reação de adição quebra a ligação π, que é uma ligação fraca. A ligação sigma é forte, a π é fraca. Porque a ligação π é só uma atração entre orbitais paralelos. É uma ligação fácil de ser rompida. Sendo assim, atenção, ó. Eu vou seguir Markov-Nikov. Esse carbono aqui é um terciário, olha, ele está fazendo uma dupla ligação, uma ligação simples aqui e outra simples aqui. Nem hidrogênio ele tem. Esse outro aqui, ó, ele tem um hidrogênio escondido. Markov-Nikov fala, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. O carbono mais hidrogenado é esse secundário. Sendo assim, ó, esse hidrogênio entra nesse carbono, por consequência, o OH entra nesse outro carbono. O produto dessa minha reação química é, ó, eu não tenho mais a ligação do tipo quê? Dupla, correto? Aqui, ó, vai entrar o OH, eu produzi um álcool. O hidrogênio, ele entrou aqui em cima, correto, pessoal? Eu posso observar que, em uma reação de hidratação em alcenos, eu produzo um álcool. E o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Essa, sem sombra de dúvida, é uma das principais reações de adição. É uma reação do tipo hidratação. Combinado? Markov-Nikov, hein? O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Fechou? Beleza. Agora de cá, ó. Reação de oxidação. Pessoal, grande dúvida é, às vezes o aluno tem uma reação, tá lá, ele não sabe identificar se está acontecendo uma oxidação. Qual que é o macete aqui? Cara, é só você comparar o seu composto orgânico no reagente e no produto. Se tiver aumentado o número de oxigênios ou diminuído o número de hidrogênios em comparação com reagente e produto, aconteceu uma reação de oxidação. Quando eu penso em oxidação, eu tenho várias possibilidades. Por exemplo, oxidação em álcoois, oxidação branda, oxidação energética, reação de ozonólise e reação de combustão. São todas reações que caracterizam uma oxidação. Aqui, eu optei por trazer para vocês o quê? Uma reação clássica, uma reação chamada de ozonólise, que vai ter, obviamente, a presença da forma alotrópica mais instável do oxigênio, que é o gás ozônio. Como vai funcionar? Ó, eu tenho aqui o meu metilbut-2-eno
hidrocarboneto insaturado do tipo alceno, beleza? Olha as condições do meio. Eu tenho a presença do meu gás ozônio, tenho água e tenho zinco em pó. Daqui a pouquinho eu te falo o porquê desse meu zinco em pó. O que vai acontecer aqui, galera? Ó, eu vou romper, literalmente, ó, a minha ligação dupla. Eu vou romper a ligação sigma e a ligação pi da minha estrutura. Esse carbono terciário, tá vendo aquele carbono terciário? Ele vai dar origem, a princípio, a uma cetona. Produzir uma cetona aqui, ó. Nesse caso, a propanona. Garcia, me ajuda. Se na minha reação de ozonólise, um carbono terciário faz parte da insaturação dupla, eu vou produzir o que a partir dele? Sempre cetona. Nesse caso, a propanona. Combinado? E agora aqui, ó, eu tenho um carbono secundário. Esse carboninho secundário vai formar o que pra gente, ó? H3C, C, dupla O, H. Eu produzi um aldeído. Ué, Garcia, mas espera, seu lindo, maravilhoso. Reação de ozonólise ela é muito brusca. Reação de oxidação, de maneira geral. Normalmente, enquanto o carbono da carbonila tem hidrogênio, o pau quebra. A reação continua. Normalmente, um aldeído se oxida a ácido carboxílico. Sim, mas na ozonólise, o zinco em pó não deixa um aldeído se oxidar a ácido carboxílico. Ele morre aqui. E um outro subproduto dessa reação química é H2O2. Que substância que é essa? Água oxigenada, peróxido de hidrogênio, pelo menos a princípio. Eu quero te falar o seguinte, se a sua reação é do tipo ozonólise, se você tiver só carbono terciário, nem precisa colocar zinco em pó, você vai formar só cetona. Carbono secundário dá origem a aldeído. E esse aldeído ele não vai oxidar se tiver zinco em pó no meio reacional. E um subproduto dessa reação é o peróxido de hidrogênio, é a conhecida água oxigenada. Aqui, por exemplo, eu poderia citar a formação do ozonídeo também, que é um intermediário de reação. Nesse caso, esse ozonídeo vai dar origem a esses produtos. Aqui no caso, propanona, conhecido como acetona, etanol, substância tóxica, e o peróxido de hidrogênio. Beleza? É isso que eu tenho para te falar sobre reação de ozonólise. Para finalizar essa nossa pequena explanação, eu tenho o que aqui, ó? Eliminação. Reação de eliminação é a reação contrária à adição. Nesse caso aqui, olha, eu tenho um álcool, tudo bem? Vamos ver que álcool que é esse, vamos ver? Eu tenho o meu metil, 1, 2, 3, 4, butan 2-ol, combinado? Repare uma coisinha, ó. Nesse carbono aqui eu tenho um hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios. E esse aqui, ó, só um hidrogênio. Nesse caso, qual é o tipo de eliminação que eu vou estar? Reação de desidratação. Desidratar significa o quê? Colocar ou tirar água. Você vai tirar a água do meio, pessoal. Como que eu sei qual vai ser a desidratação nesse álcool? Se é uma desidratação intramolecular ou intermolecular. Atenção, é justamente as condições do meio que vai me falar isso. Tanto na desidratação inter quanto na intramolecular, eu tenho um ácido forte. Nesse caso, o ácido sulfúrico. Se fosse uma temperatura mais amena, ou seja, 120, 130 graus Celsius, seria uma desidratação intermolecular. Eu ia produzir, a princípio, um éter nesse caso. Não é o caso. Como a temperatura é maior, eu vou produzir, nesse caso, um alceno. É a reação contrária à reação de adição. Correto? No caso de hidratação. Galera, é a temperatura que vai te contar se a reação de desidratação ela é intra ou intermolecular. Temperatura alta com ácido sulfúrico é uma reação de desidratação intramolecular. A grande questão é, eu vou arrancar a água daqui de dentro. A minha hidroxila, ela vai se combinar a um hidrogênio, vizinho assim, né? Qual hidrogênio vai ser?
desse carbono primário ou desse carbono terciário? Vai entrar aqui a regrinha de Sykes-Picot. O Sykes-Picot diz: a hidroxila se combina com o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. É o contrário da Markov-Nikov. Eu falo assim para os meus alunos, ou seja, vocês. Em Markov-Nikov, você dá muito para quem tem muito. Em Sykes-Picot, você tira de quem tem pouco. É igual o sistema capitalista, em outras palavras, correto? Nesse caso aqui, então, ó, a hidroxila, ela se junta com esse hidrogênio. Eu vou arrancar uma água daqui de dentro. Por consequência, olha, o que vai ter que formar aqui, ó, para o carbono ter estabilidade? Insaturação. Ou seja, o produto dessa reação é, eu continuo aqui com o meu radical, surge uma insaturação do tipo duplo aqui. Por quê? Porque você produziu água, é uma reação de desidratação. Eu estou desidratado, eu estou molhadinho aqui de emoção, porque eu estou perdendo água. Exatamente desse jeito, correto? Então, nunca se esqueça, se a reação ela é de eliminação, você tem, às vezes, a regrinha do Sykes-Picot, que a hidroxila se combina com o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. É óbvio que existem outras reações de eliminação, como eliminação ou desidratação em ácidos carboxílicos, a princípio. Eu posso pensar na reação de esterificação, por que não? Que é uma desidratação entre um ácido carboxílico e um álcool, produzindo um éter, e aí tem um punhado de reação. Daqui a pouquinho, lá na lousa eletrônica, eu vou fazer com você mais exercícios sobre reações químicas. Nesse caso, reações orgânicas. Aqui eu só apresentei um tipo de reação de cada possibilidade. Ou seja, reação de substituição, reação de adição, ozonólise e eliminação. Eu espero que vocês tenham compreendido o meu raciocínio. Por quê? O seu professor, quando ele for bolar aquela provinha sua, eu tenho certeza, isso aqui, ó, vai estar lá e você vai me agradecer por ter te ajudado a solucionar aquela questão, a gabaritar aquela questãozinha que para muitos vai ser difícil, mas você é diferente. Afinal de contas, você assistiu ao mini curso de reações orgânicas do Garcia Obello. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco. Fala galera, beleza? Bom pessoal, é o seguinte, dando sequência à nossa reflexão sobre o universo das reações orgânicas, eu procurei trazer aqui 4 reações orgânicas que são reações clássicas, que vão somar àquelas reações que eu estava discutindo com vocês na nossa aulinha teórica, beleza? Vamos juntinho só para você observar quais seriam as principais características envolvidas aqui, combinado? Vamos lá, ó. Galera, eu vou começar a resolução aqui em cima, vou colocar a minha letra A aqui, ó, nesse cantinho, a gente vai descendo aqui devagarzinho. O que eu quero? Eu quero fazer a reação entre o metilbutano, vamos colocar aqui, ó, metilbutano é esse hidrocarboneto do tipo alcano, mais gás cloro, mais Cl2 gasoso, que eu vou colocar desse jeito aqui, ó. Primeira grande questão aqui é o estudante identificar qual é o tipo de reação. Nesse caso aqui, galera, ó o lambda aqui, ó, é uma reação de substituição. Substituição em hidrocarbonetos do tipo alcano, que são substâncias muito estáveis a princípio, combinado? Tanto que é um tipo de reação de substituição do tipo halogenação, que só acontece na presença de luz. Daí a presença desse lambda aqui. Só que a grande questão dessa reação é você observar como funciona a reatividade dos átomos de carbono. Por exemplo, ó, tá vendo esses carbonos aqui, ó? Carbono primário, carbono primário, carbono primário. Eles são aqui na minha molécula os menos reativos. Na sequência, eu tenho esse carbono secundário, que tem uma reatividade intermediária, e o carbono mais reativo vai ser esse carbono que é o carbono terciário. Então, preferencialmente, essa reação ela acontece no carbono terciário. Como assim? Ó? Eu tenho aqui um hidrogênio escondido, tudo bem, galera? Eu tenho um hidrogênio. Vai acontecer uma cisão aqui, uma ruptura, né? Eu vou formar um radical, é uma reação radicalar. E o meu átomo de cloro, a princípio, ó, ele ataca o carbono. Olha o ataque, onde ele vai, ó. Ele quer se ligar preferencialmente ao carbono terciário. E ele consegue. Quando isso acontece, esse hidrogênio sai e se liga ao outro cloro, que até então estava o quê? Sozinho. O produto principal dessa reação é esse daqui, ó.
eu tenho aqui, olha, um aleto orgânico. Eu mantenho o meu radical metil. E aqui, ó, eu coloco um Cl mais quem? Mais o ácido clorídrico nesse caso, né, pessoal? Então, os caras te perguntassem, preferencialmente, a reação acontece no carbono terciário. Mas se ele quisesse que você mencionasse todos os isômeros de posição nesse caso, você iria colocar na sequência a reação que aconteceria no carbono secundário e, por fim, os carbonos primários. Tudo bem? Reação de substituição é uma reação que, ó, para uma coisa entrar, a outra tem que sair. Nesse caso, para o cloro se ligar ao carbono, o hidrogênio teve que sair do carbono e se ligar ao outro átomo de cloro. Beleza? Essa é a nossa primeira reaçãozinha. Combinado? A letra B, vou colocar bem aqui, ó, letra B, mais aqui embaixo, beleza? Na letra B, eu tenho aqui, galera, propeno. Opa, também um hidrocarboneto. Só que um hidrocarboneto que é insaturado, eu tenho insaturação do tipo dupla. Ele está reagindo com a água. Eu vou colocar a aguinha desse jeito aqui, ó. Ó, H2O. É uma reação que vai acontecer com o meio reacional levemente ácido. Tem um ácido aqui atuando, beleza? Galera, aqui é uma reação de adição. Reações de adição são reações típicas de substâncias insaturadas, correto? Geralmente hidrocarbonetos do tipo alcenos ou alcinos. Nesse caso, como o meu reagente é a água, vai entrar uma das regras mais clássicas do universo das reações orgânicas que vai estar na sua prova. É a famosa regrinha de Markov-Nikov, que informa que em uma reação de adição, o hidrogênio ele vai para o carbono mais hidrogenado. Sendo assim, olha esse carbono primário. Ele não tem dois hidrogênios aqui, ó. Dois hidrogênios. E esse carbono secundário, ele só tem um hidrogênio. O que vai estar acontecendo? Eu vou estar fazendo uma síntese. Eu vou estar fazendo uma reação de adição. Então, ocorre uma cisão aqui, ó. Esse hidrogênio vai entrar onde? Ele entra nesse carbono primário para quebrar a ligação π. Por consequência, a hidroxila, ou seja, o OH, ataca esse carbono secundário. O resultado dessa minha reação é a formação dessa substância aqui, ó. Eu tenho uma síntese, nesse caso, de um álcool. Eu produzi o que a gente chama de propan-2-ol. Nesse caso, sempre que eu tenho uma reação de adição, que vai seguir a regrinha de Markov-Nikov, nesse caso, uma reação de hidratação, o resultado vai ser a formação de um álcool. Beleza? Falando em álcoois, eu trouxe aqui na letra C, a reação de oxidação em álcool, nesse caso o etanol, que é um álcool primário. Então é sempre válido os seguintes comentários. Olha, oxidação em álcoois. Se o seu álcool ele é um álcool terciário, ele não oxida. Por quê? Porque o carbono no qual a hidroxila está ligada não tem hidrogênio, então não oxida. Se o seu álcool ele é um álcool, por exemplo, secundário, ele vai sofrer uma oxidação acetona, ou seja, álcoois secundários se oxidam a acetona. Mas nesse caso eu tenho aqui o etanol. O etanol é isso aqui, ó, vê se você concorda. Eu tenho CH3, CH2, OH, tudo bem? É o meu bom e velho álcool etílico, etanol. Eu vou fazer uma reação de oxidação. Olha o símbolo da oxidação aqui, olha esse oxigênio entre dois colchetes. Álcool primário, no primeiro momento, ele vai se oxidar isso aqui, ó. O etanol, ele vai se oxidar, a princípio, a etanol. Opa! Esse etanol não pertence à função aldeído? Sim, e é justamente isso, galera. Olha, nesse caso, um aldeído, ele vai sofrer uma oxidação a ácido carboxílico. Por quê? Anota aí. Enquanto esse carbono carbonílico aqui, ó, apresentar hidrogênio ligado a ele, o processo oxidativo não para, ele continua. Esse aldeído, ele se oxida a ácido carboxílico. Nesse caso aqui, ó, ele vai produzir ácido etanoico. CH3, C, dupla O, OH. Mais água, que é um subproduto dessa minha reação de oxidação. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Então, se você tem um álcool de natureza primária, no primeiro momento, ele se oxida a aldeído. E esse, por sua vez, se oxida a ácido carboxílico. Sempre assim. Combinado? Esse é o universo das reações de oxidação nos álcoois.
E para finalizar, vou fazer logo aqui embaixo a minha letra D de dado. Eu tenho ácido benzoico. Vamos colocar a sua estrutura aqui, ó. Eu tenho aqui um ácido carboxílico, né? Nesse caso aqui, ó, o meu ácido benzoico, ele tem a carboxila, C, dupla O, OH, tá reagindo com etanol. Mas eu vou escrever o etanol desse jeito aqui, ó, só para você visualizar melhor o que vai estar acontecendo nessa nossa reação. Galera, é uma reação, nesse caso, que vai acontecer com meio reacional levemente ácido também, tá bom? Essa reação eu gosto muito, porque eu posso falar que é um tipo de reação de desidratação intermolecular. Só que como produto dessa reação, obviamente, é água e um éster, eu chamo essa reação de esterificação. A reação de produção de um éster é chamada de esterificação. Como assim, galera? Atenção, olha. Essa hidroxila aqui, ó, ela vai se combinar com o hidrogênio da outra hidroxila. Eu vou produzir uma água aqui. Como eu produzi uma água, o que sobrou? Eu vou juntar tudo. Quando eu junto tudo, eu vou colocar aqui, ó, ver se dá para você entender. Eu mantenho aqui o meu anel aromático, né? Eu coloco C, eu mantenho a minha carbonila, dupla O, eu mantenho meu oxigênio, mas ligado a esse oxigênio vai estar quem? CH2, CH3. Opa! Eu produzi quem aqui, ó? Mais a água. Vou colocar água aqui embaixo. Mais H2O. Essa reação é a chamada reação de esterificação. Nesse caso aqui, eu produzi o benzoato de etanoíla, tudo bem? Que é um éster. É uma nova função orgânica. A reação de esterificação é ácido carboxílico mais álcool. Forma éster e água. Não confunda com transesterificação, em que eu tenho um éster mais um álcool. O resultado é um novo éster e um novo álcool. Nas reações de transesterificações, o principal exemplo é a formação do biodiesel, tudo bem? Mas essa é uma outra história que depois eu vou comentar com vocês. Olha, são 4 reações clássicas. Eu espero que vocês tenham compreendido o meu raciocínio, beleza? Até daqui a pouquinho. Valeu! Pessoal, muito obrigado por você ter chegado até aqui, no finalzinho dessa aula. A grande questão agora é, eu tenho certeza que você está sedento por mais conhecimento. Você quer simplesmente gabaritar a sua prova. Faz o seguinte então, clica agora, veja a descrição desse vídeo. Porque Garcia Bel, ou seja, eu, está oferecendo para você um mini curso completo sobre reações orgânicas. Nesse mini curso, pessoal, a princípio, você vai trabalhar, você vai observar o quê? Aulas, videoaulas feitas por mim, de nível médio, fácil, avançado, com todas as reações que podem cair no seu vestibular ou na sua provinha da escola como um todo. Além dessas aulas, você vai contar com resolução de questões, eu e você, você e eu, e além disso, pessoal, listas de exercício com todas as reações orgânicas que você pode encontrar, por exemplo, pensando no seu ensino médio. E o melhor eu deixo para o final, é o preço, pessoal. Esse mini curso está a preço de banana. Você vai pagar mais caro, por exemplo, se for comprar um BK daqui a pouco lá na esquina. Está muito barato. Confira agora e dá uma olhadinha. Obrigado pela sua atenção e até mais.